Dando início ao projeto, o tema escolhido foi genética. Nesse primeiro momento, iremos relembrar alguns conteúdos básicos sobre. Genética é a área da biologia que estuda herança biológica ou hereditariedade, que consiste na transmissão de características de pais para filhos, ao longo das gerações. Mas por que estudar genética? A genética proporciona avanços em diversos campos da sociedade. Esta ciência permitiu ao homem ampliar seus conhecimentos de biologia, mas também na medicina, agronomia, veterinária, no meio ambiente e em muitas outras áreas. Na figura 1, temos a imagem mostrando onde localiza-se o DNA, responsável por codificar informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Elas são consideradas a unidade funcional da hereditariedade. Na figura 2, temos a diferenciação entre o fenótipo e o genótipo. O que a gente pode entender por cada um? Quando a gente fala em fenótipo, a gente fala das características externas. No caso da imagem, é a diferença entre a cor das flores. E no nosso caso, por exemplo, o ser humano, é a cor do nosso cabelo, é a cor do nosso olho. Enquanto o genótipo já se refere ao código genético apresentado nas células de um indivíduo, que vai definir as demais características físicas, como, por exemplo, é o nosso DNA, ou até o próprio mapeamento genético, a suscetibilidade de doenças. Na figura, a diferenciação entre heterozigoto e homozigoto. Devemos nos atentar ao fato de o A maiúsculo e o A minúsculo. Pode ser outra letra? Pode, mas geralmente a gente utiliza o A maiúsculo. Quando é maiúsculo, a gente chama de homozigoto dominante. Quando é minúsculo, é o homozigoto recessivo. É sempre bom a gente lembrar disso. E temos o heterozigoto, que é sempre um A maiúsculo e o A minúsculo. Genética mendeliana. Falar em genética é a gente lembrar primeiramente de Gregor Mendel, 1822 a 1884. Mendel foi um cientista adiante de seu tempo, pois suas conclusões sobre a herança biológica só foram plenamente compreendidas e reconhecidas pela comunidade científica 35 anos depois de publicado. Seu trabalho com ervilhas, cujos resultados ajudaram a desvendar as leis fundamentais da herança, é considerado um marco na história da ciência, usando a ervilha como material experimental. Lei da segregação independente. A lei da segregação afirma que cada gameta produzido por um organismo receberá apenas uma das duas cópias de genes presentes no organismo do genitor, e que as cópias dos genes são aleatoriamente distribuídas aos gametas. Por exemplo, se um organismo tem o genótipo azão-azinho, metade de seus gametas receberá um alelo azão e a outra metade receberá um alelo azinho. No primeiro experimento, nós temos a geração parental, que era homozigota. A gente tem o homozigoto recessivo e o homozigoto dominante. Ele pôde perceber que o amarelo era mais predominante do que o verde, então ele considerou o amarelo como dominante. Então ele cruzou essas duas espécies e gerou um indivíduo heterozigoto, porém amarela também. Então, após ocorrer uma autofecundação, ele teve como resultado um quarto desses indivíduos verdes. No entanto, a gente pode perceber aqui na imagem que 3/4 possuem também a característica recessiva. A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. A segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente ou de hibridismo, é um conceito que complementa tudo aquilo que foi visto durante a primeira lei de Mendel. Aqui, as características são determinadas a partir de alelos. Segunda lei de Mendel, lei da segregação independente. A segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente ou de hibridismo, é um conceito que complementa tudo aquilo que foi visto durante o estudo da primeira lei de Mendel. Aqui as características são determinadas a partir de alelos situados em diferentes pares de cromossomos homólogos. No segundo experimento já foi um pouco mais complexo, porque além de estudar isoladamente diversas características fenótipas da ervilha, Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Plantas originadas de sementes amarela e lisa foram cruzadas com plantas originadas de sementes verde rugosas, que eram consideradas as recessivas, vezinho, vezinha, rizinha, rizinho. Todas as sementes produzidas na geração F1 eram amarelas e lisas. Já na geração F2 nós tivemos 9 indivíduos amarelo liso, 3 amarelo rugosa,
3 verde lisa e uma verde rugosa. O que a gente pode perceber nisso? Que na formação dos gametas, os alelos se distribuem de forma independente, o que faz com que ocorra a herança simultânea de 2 ou mais. Na figura 7 temos uma charge humorística, nela nós vemos um caso onde a genética ela é bem aplicada e vamos entender o porquê. A mãe é heterozigota, azão. E o Alex, que é o pai, é homozigoto dominante. No entanto, o Júnior é homozigoto recessivo. Levando ao aprendizado do conceito básico de Mendel, Júnior não é filho biológico de Alex. Por quê? Porque ele não apresenta as características de Alex. Ele não é dominante. Ele possui apenas características recessivas. E aí entra um novo personagem na história, o Carteiro. Essas foram as referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção. Espero que o conteúdo possa contribuir para o aprendizado de vocês.